Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ele, Aloísio Guigino. Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. E vamos claro, juntos. Ela, Maria de Fátima Miranda, toda enrolada ali com o nosso microfone. Que Jesus nos conduza, quem está enrolado é o fio, eu acabei de desenrolar. O fio não está enrolado não, é só você fazer, pronto, assim, ó. Então, já tudo esclarecido aqui, Maria de Fátima Miranda já preparada com seu microfone na posição correta. Nós vamos dar início aí ao nosso estudo. Lembrando que nós estamos no capítulo 3, né? Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. E nós estamos estudando o tópico O Homem Depois da Morte. E vamos hoje dar início à questão de número 150. Onde Allan Kardec vai responder a seguinte questão: para onde vai a alma depois de deixar o corpo? Então é uma pergunta aí que a humanidade se faz, não é? Toda a humanidade, todos... E tem N respostas diferentes. E tem N respostas diferentes. E mesmo o ateu, que não acredita na alma, ele se questiona, né? E se? E se esse povo aí tiver razão e nós sermos uma alma num corpo e ao desencarnar o que será de mim? Todos fazem esta pergunta, mesmo os ateus. E Allan Kardec responde: ela não se perde na imensidade do infinito, como geralmente se supõe. Kardec vivia ainda uma era de bastante materialismo e ateísmo naquele momento, né? Erra no espaço, isto é, ela está no espaço entre vidas, né? Entre a vida corporal e a vida espiritual, quase sempre no meio daqueles que conheceu, sobretudo dos que amou, podendo instantaneamente transportar-se a distâncias imensas. Então isso aqui é fantástico, né? Porque a resposta de Kardec é extremamente confortadora e consoladora. Tenho certeza, todos vocês que estão aí nos ouvindo pelo radinho, vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, em dizer que quase sempre, né? Quase sempre, e a gente tem que entender por que esse quase sempre, e esse quase é muito importante de ser refletido, que a alma quase sempre está no meio daqueles que conheceu, sobretudo daqueles que nós amamos. Eu acho que o grande sonho de todos que estão aqui nos ouvindo é poder ter essa certeza de que ao desencarnar estará reencontrando os seus afetos, as pessoas que lhe são caras, e isso deve ser realmente uma coisa muito emocionante de se acompanhar no plano espiritual. Deve ser algo realmente indescritível. A gente pode imaginar isso quando uma pessoa faz uma longa viagem e a família fica esperando ela no aeroporto. E aí quando abre aquela porta, né, do saguão de desembarque, a pessoa sai por ali, aquela alegria, as pessoas felizes, né, recepcionando. Então, mal comparando, deve ser algo semelhante o nosso retorno ao plano espiritual. Mas Kardec utiliza o termo quase sempre. Por quê? Quando nós, no corpo físico, não conseguimos ter um comportamento moral esperado dentro das nossas limitações, a gente se coloca num padrão vibratório inferior e, naturalmente, ao desencarnar, estaremos vivos, mas num lugar condizente com a nossa realidade espiritual, que nem sempre será
a esse lugar o mesmo que as pessoas que nós amamos. Então, para reencontrar um pai, uma mãe, um filho, um esposo, uma esposa, é preciso que ou eles ou nós estejamos numa sintonia semelhante, o que nem sempre é possível. Mas, no geral, como diz Kardec, quase sempre, a espiritualidade vai sempre buscar proporcionar esses reencontros que são extremamente estimulantes, né, numa readaptação ao plano espiritual. É muito mais fácil para mim chegar ao plano espiritual, reencontrar uma avó, reencontrar um avô, um tio, uma tia, que são figuras queridas, amadas e que vão me ajudar nesse processo de readaptação. É por aí, Aloysio Guigino? É por aí. Essa pergunta é muito interessante para nós mergulharmos nela, porque existem vários aspectos aqui envolvidos nessa colocação, nessa pergunta e na resposta que é dada por Kardec, né? Todos nós temos a certeza da imortalidade da alma. Não são só os espíritas, não. Todo aquele que não é materialista, ele sabe que algo continua, que é a alma que sobrevive à morte física. Então, se a alma sobrevive, vem daí a pergunta que Kardec faz. Para onde é que ela vai? Como é que ela fica? Então, existem, nós encontramos nas palavras de Jesus uma afirmativa que vem a ser depois do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo: há muitas moradas na casa do Pai. E essas muitas moradas na casa do Pai vêm vestir isto que o Eduardo acabou de falar. Nós vamos para onde nós nos preparamos ou para onde nós encontramos aquele nível vibratório em que nós estamos. O que é nível vibratório? É como nós pensamos, a energia que nós emitimos e com quem nós sintonizamos. É para lá que nós vamos. Certo? Então existem várias moradas na casa do Pai, que vão abrigar os vários espíritos nas mais variadas situações. O Eduardo colocou aqui, puxou uma situação do reencontro. Tá? Mas esse reencontro, ele vai se dar quando nós conseguimos sintonizar do mesmo modo uns com os outros. Com esses nós vamos nos reencontrar, porque conforme nós dissemos, nós estaremos naqueles locais, ou melhor, numa situação junto com outros que nós nos reunimos pela vibração, pela sintonia, em que nós encontraremos aqueles com os quais nós sintonizamos. Nem sempre aqueles que nós amamos, porque nós temos dentro da literatura espírita, inclusive, dentro das obras de André Luiz, que nos relatam com uma riqueza muito grande a vida no mundo dos espíritos, que é para onde nós vamos realmente, e que nos mostra num livro Libertação, certo? O problema de uma mãe que amava o seu filho e que, no entanto, o seu filho era um dos chefes, dos obsessores de uma colônia espiritual, né? Então, o trabalho todo dela para resgatar, para fazer com que ele despertasse, para que ele se preparasse para que, através de uma nova encarnação, ele pudesse mudar sua vibração, a sua sintonia, o seu modo de agir, de pensar, de emitir essas energias, para que mais adiante pudessem novamente se encontrar. Então, é tudo uma questão de vibração e de sintonia. Nós vamos nos encontrar com aqueles com os quais nós sintonizamos. E aí, Maria de Fátima Miranda? Nós vamos entendendo porque cada espírito já é uma moradia, né? Já é uma morada, porque ali todos os pensamentos elaboram a realidade íntima. E é justamente essa realidade íntima que vai fazer a conexão entre outros seres na mesma faixa
que vão formar aquelas comunidades na espiritualidade. E aí nós nos lembramos que um pai responsável aqui na Terra, quando o filho por algum motivo sai de casa, ele não deixa o filho à deriva, ele não rompe com a paternidade. Ainda que a rebeldia traga dissabores, mas o pai sabe que o filho dele a qualquer momento pode precisar dele. E dentro da sobriedade ele deixa um recurso de porta aberta. Ainda que não seja aquela porta para que o filho volte e faça o que quiser, mas a porta do acolhimento, do amparo, da assistência. Se nós encarnados somos assim, imagina Deus, não é? Depois de X anos experienciando situações dolorosas por conta de uma necessidade de aprendizado, e chega o momento do cansaço, ou a energia vai se esgotando e o ser desencarna. Esse pai amoroso que nos acompanhou ao longo da luta durante anos não vai nos deixar à deriva. Ele tem o recurso de amparo, de acolhimento, de ajuda, que vai ser diferenciado de acordo com cada um, não é? A cada um segundo suas obras. Até mesmo porque o amor dele é o mesmo. Quando Deus ama, ele projeta a luz, que é a essência dele. E cada um de nós vai absorver no nível da nossa maturidade. Você lembrou bem a história do Gregório, não é? E a mãe dele. A mãe dele é um espírito já lúcido. A porção de amor que caía sobre Gregório e a mãe era a mesma. Matilde. A Matilde, não é? Mas a Matilde já tinha a compreensão de uma docilidade à lei de Deus. E ela já era uma benfeitora. Ele estava rebelde, mas a incidência do amor sobre os dois era a mesma. Ainda lembro da conversa da Matilde com o Gúbio. E o Gúbio fala assim, mas será que vai ser possível? Porque já fizemos tantas tentativas. E ela dá uma resposta que eu não esqueci nunca. Ah, mas ele está começando a se cansar. Né? Porque chega uma hora que o sofrimento, a nossa rebeldia é tão dilacerante que nós começamos a agonizar. É o cansaço. E a misericórdia sabe como nos acolher. Os links, os elos, as ligações que nós formulamos e fazemos, construímos na nossa vida, elas são permanentes. Tá? Mesmo que nós estejamos separados em alguma situação por vibrações diferenciadas, o nosso amor continua. Olha a parábola de Jesus do filho pródigo. Tá? Então, aquele filho que abandona tudo e vai, se acha, né? E vai à luta e perde tudo, ele é acolhido na volta pelo pai, certo? Que faz uma festa, é uma parábola de Jesus, mas que tem exatamente esse significado dessas ligações que não cessam. Aquilo que nós estabelecemos nesta nossa existência permanecem conosco. E isso exatamente vem na pergunta seguinte, na questão 151, aqui no capítulo 3 do livro que é o Espiritismo. A pergunta 151 é feito o seguinte questionamento a Allan Kardec. A alma conserva as afeições que tinha na Terra? E a resposta de Kardec é a seguinte: guarda todas as afeições morais e só esquece as materiais, que já não são de sua essência. Por isso, vem satisfeita ver os presentes e amigos e sente-se feliz com a lembrança deles. Então a gente aqui podemos comparar, né, com as nossas afeições aqui na Terra. Às vezes a pessoa estuda com a gente, né, caminhamos, fazemos uma faculdade juntos, faz-se uma relação ali, mas acabou a faculdade, acabou a afeição, porque não era uma afeição realmente que tinha bases sólidas, era uma questão de uma convivência momentânea. Com um objetivo específico. Uma vez acabada a relação que nos unia àquela pessoa, isto é, a faculdade, o curso, acaba-se, né, havendo distanciamento. Por outro lado, você vê pessoas que conservam amizades desde a infância. Pessoas que mantêm, né, ao longo de toda a vida, cada um vai para um lado, cada um faz uma coisa, casa, descasa, volta, não volta, mas aquela amizade permanece. E as pessoas vão mantendo um contato, ainda que estejam distantes. Sim. Hoje em dia, com a questão da internet, facilitou ainda mais
esse tipo de relação, né? Porque a pessoa pode estar no Japão que você tem como ter contato com ela, não somente instantâneo através da fala, como também da visão. Você pode fazer uma chamada de vídeo, conversar, bater um papo. E isso mostra que é o que Kardec fala também depois da morte, né? Então a gente conserva as afeições sinceras, inclusive dos amigos, né? Muitos amigos nossos estão desencarnados e ao retornarmos, como bem explicou a Aloysio, dependendo da nossa condição vibratória, de como foi a nossa vida, nós poderemos estar perto não somente de familiares, entes queridos, como também de amigos nossos que ou nos precederam no desencarne, ou mesmo que nos auxiliaram nessa oportunidade reencarnatória, que estão nos aguardando lá do outro lado da vida e torcendo aí pela nossa vitória. Muita gente relata em sonhos encontrar com pessoas que elas sentiam que eram muito familiares, que elas percebiam que conheciam aquela pessoa, mas em verdade elas não conhecem. São amigos nossos, né, que nos acompanharam, que nos deram todo o apoio nessa oportunidade que estamos tendo e que nos aguardam lá no plano espiritual, torcendo pela nossa vitória, né, nos acompanhando, nos auxiliando com as suas orações e mesmo às vezes até diretamente através de um sonho, Maria de Fátima Miranda. É porque a verdadeira união está dentro do objetivo. Quem está ligado ao objetivo transitório, tão logo passa aquele centro de interesse e dilui. Mas quando o nosso centro de interesse é aquele que está focado no que transcende a tudo isso, que nos fortalece, que nos faz bem, que nos une ao bem, esse só se fortalece ao longo do tempo, mesmo à distância. Mesmo que às vezes você não tenha como falar com o outro, mas quando você encontra, aquilo está vivo, não é? Recomenda-se aqui, né, o livro, a leitura da Revista Espírita de junho de 1861. Então vocês anotem aí, porque acho que vale a pena, porque é para corroborar esse ponto que Allan Kardec está tratando aqui. Lá na Revista Espírita, publicação do mês de julho de 1861. Então vale a pena vocês buscarem lá, com Conversas Familiares de Além Túmulo. Os amigos não nos esquecem no outro mundo. Então vale a pena. 1860, né? Aqui no meu tá 1861. Aqui no livro 1860. Então tem aí uma... Não sei, aí a gente tem que investigar. Não, e tem também em 1862. Aqui, Revista Espírita de julho de 1861. Conversas Familiares de Além Túmulo. Os amigos não nos esquecem no outro mundo. Então, dá para procurar aí, vocês procurem, né? Porque o tópico é Conversas Familiares de Além Túmulo. Os amigos não nos esquecem no outro mundo. Então, vale a pena buscar. Aloysio Guigino. Essa questão fica muito clara para nós, né? Inclusive, tem dentro dos ensinamentos de Jesus, tem uma coisa que diz: não separa o homem o que Deus juntou. Isso deu margem a uma série de controvérsias, né? E na aplicação na vida material, quando Jesus, tudo que falou foi voltado para a vida futura, não para a vida atual, para a vida material. E exatamente o que Deus une é justamente pelo amor, pela empatia, pela coincidência vibratória. E isto não acaba. Né? Isso é uma coisa que a doutrina é consoladora ao extremo nessa questão, porque ela nos mostra que a morte, né? Nós dizemos, eu perdi minha esposa, meu pai, minha mãe. Você não perdeu nada. Apenas eles foram fazer uma viagem na sua frente. Certo? Partiram por uma viagem na sua frente e você vai partir nesta mesma viagem. E se você tiver uma coincidência vibratória, esse amor presente, vocês vão estar juntos novamente. Certo? Os amigos não nos esquecem em outro mundo. Certo? É o que está aqui na tradução meio bem simplificadazinha
dessa questão aqui que está em francês, né? No livro aqui está em francês, né? Mas os amigos, aqueles que nós formamos essa empatia, essa ligação, continuamos ligados com eles, mesmo que por vezes até temporariamente separados, mas vamos estar novamente juntos. Isso é um consolo, é uma coisa muito importante para todos nós. 152, 152. Vamos lá. Conserva a alma a lembrança do que fez na terra? Tem ela ainda interesse pelos trabalhos que não pôde completar? Depende da sua elevação e da natureza desses trabalhos. Os espíritos desmaterializados pouco se preocupam com as coisas materiais, de que se julgam felizes por estar livres. Quanto aos trabalhos que começaram, segundo sua importância e utilidade, inspiram a outros o desejo de terminá-los. E aqui nos faz lembrar a Adelaide, a aura celeste no livro Obreiros da Vida Eterna, né? Ela estava com aquela ocupação mental, imaginando como ficaria a instituição e a sobrecarga que seria para as companheiras. Recebe toda uma assistência na hora de desencarnar para que pudesse se desligar. Não é o caso da Adelaide, mas existem situações que o ser deve sofrer muito com apego à função que desempenhou, ao cargo que estava ligado, não é? Mas quando é um espírito superior, ele se desliga e ele sabe que outros podem dar continuidade através da própria inspiração. A gente até conversava sobre isso, né, hoje, caminhando aqui, vindo para a rádio, sobre a nossa Rádio Rio de Janeiro. Né? Quantas pessoas valorosas passaram por aqui, fizeram trabalhos muito importantes, deixaram o corpo físico e continuam no plano espiritual, como Kardec coloca aqui, inspirando, nos auxiliando, nós que estamos aqui, a darmos continuidade à tarefa. Então é por aí, Aloysio. Porque a nossa meta, vamos dizer, de todos nós, de cada um de nós, quando é coincidente, nós continuamos envolvidos por ela, estejamos aqui ou estejamos na vida espiritual. É o que acabou de lembrar aqui o Eduardo. Tá? Existem espíritos que retornam à vida espiritual, mas continuam participando da nossa vida material, das nossas tarefas, do desenvolvimento dos trabalhos que ocorrem aqui e que eles estiveram envolvidos. Nós nos lembramos de Bezerra de Menezes, certo? Porque Bezerra de Menezes, com sua elevação espiritual, ao desencarnar, ele é convidado para ir para patamares mais elevados, né, de evolução, onde já não existiria tanto sofrimento, tanta dor, tanto mal quanto existe hoje, até hoje na Terra, que ele havia acabado de deixar quando aqui esteve. E ele diz que enquanto tiver sofrimento entre aqueles que aqui estão, ele gostaria de permanecer junto, sendo útil a todos aqueles. É uma continuação de tudo aquilo que ele fez durante a sua passagem aqui. Bem lembrado, não é? Porque se Dr. Bezerra ascende para uma esfera mais alta, ele continuaria irradiando, mas poucos teriam a antena parabólica sintonizada com ele. Perfeito. Dito isto, estamos chegando ao final de mais um programa. Agradecidos a todos vocês que nos acompanharam aí no seu radinho, através da internet, pelo nosso canal no YouTube. E prometemos, com certeza, se assim Jesus o permitir, estarmos aqui semana que vem para mais um programa. Muita paz a todos. A todos muita paz e encontro marcado na próxima semana. Até lá, se Deus quiser e Ele há de querer. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita,
através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro. Para aí, Alô. Esse é assim mesmo. É o carnaval. É o carnaval. Vamos lá, programa para o dia 4 de abril de 2025. Luz na Penumbra. Vamos lá, zerando o cronômetro. Opa, agora sim, Bill. É no 3, hein? 1, 2, 3. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Sou Bill Fabiano, estamos juntos mais uma vez para mais uma noite de estudo da obra Revista Espírita 1861. Estamos em janeiro de 1861. Eu e meu parceiro Renato Souza. Renato, meu irmão, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, Bill. Opa, estamos aí mais uma vez. Mais uma noite, né? Uhum. Graças a Deus, com a permissão de Deus, aqui na emissora da Fraternidade, trazendo com muito carinho, com muito amor, à luz da nossa ignorância, né, Renato? Sim, o estudo da obra Revista Espírita. Sem mais delongas, vamos lá, vamos dar continuidade. Semana passada a gente estava falando, né, bem falando ao longo, né, desses programas, sobre a progressão, né, a evolução, sobre o tempo da natureza, né, que não é o mesmo tempo nosso. A gente tem que ter muita calma nessa hora, porque as coisas, como eu falei na semana passada, a natureza não dá saltos. Então a gente precisa ter calma. Obviamente, calma não temos, paciência muito menos, mas precisamos exercitá-la, né, Renato? Não tem jeito. Não adianta você não ter. Que só se conquista como? Esperando. Esperando e trabalhando buscando e esperando, né? A prece é assim também. Você faz a prece, espera, aguarda, confia, não é? Exato. Também. Desse jeito. Tem outra solução? Não tem outra solução. A gente tem que ter... a Joana de Ângeles diz que a paciência é a ciência da paz, né? Perfeito. Paciência é a ciência da paz, né? Como estar em paz se você não busca isso dentro de ti? Pois é, né? Perfeito. Então a gente tem que buscar isso, porque eu sempre faço uma analogia com a luta, né? Que eu sempre fui de luta também, né? Uhum. Você chegar, o Renato falar pra mim, Bill, você quer uma faixa preta? Ah, eu quero, me dá aí. Pô, não é assim, né? Uhum. O cara, para botar uma faixa preta na cintura, tem que ralar muito, né, Renato? Tem que ralar muito. Eu sei que é muita coisa. E às vezes eu não estou disposto para... Eu não quero mais faixa preta, porque eu não quero mais faixa preta. Deixa quieta a faixa que está na minha cintura. É melhor. Então é a mesma coisa, cara. Fazendo essa analogia com a nossa vida, tudo é conquista, né, Renato? Eu quero paciência, meu Deus. Então, Deus vai te promover a oportunidade através das ferramentas. Quais são essas ferramentas? Sim. Nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos. O dia a dia, né? Dia a dia, colega da casa espírita. Perfeito. E minha convivência com o Renato, Renato comigo, com fulano, com cicrano. Aí você vai ver se você vai conquistar ou não. Mas uma coisa é boa, né, Renato? Só depende de quem? De você, de nós, de você que está nos ouvindo, de nós aqui. Só depende de nós. Perfeito. Então vamos lá, vamos continuar. Resulta do que precede que cada um de nós não se acha hoje em nossa primeira existência corporal. Por muito que nos encontremos distanciados da última, porque nossas existências primitivas devem ter se passado em mundos muito inferiores à Terra, a qual só chegamos quando o nosso espírito alcançou um estado de perfeição compatível com esse astro. Do mesmo modo, à medida que progredimos, passamos a mundos superiores, sob todos os aspectos, muito mais adiantados que a Terra, isso de degrau em degrau, avançando sempre para o melhor. Mas antes de deixar um globo, parece que nele passamos várias existências, cujo número, todavia, não é limitado, mas subordinado à soma de progresso que houvermos realizado. Vale a pena a gente dar uma parada aqui, porque ele coloca aqui como provavelmente a gente pode ter não começado a nossa trajetória hominal
aqui na Terra. Sim. Pode ser que a gente tenha vindo de outro planeta, ou não, pode ser que a gente tenha começado aqui como seres hominais na Terra, um mundo ainda primitivo, vai saber também, isso não importa também, como eu falava na semana passada, no programa passado, tem coisas que não nos interessam. Não, claro. Né? Para que vai acrescentar em quê? Vai acrescentar em quê? No momento não vai acrescentar em nada. Em nada, então, o Livro dos Espíritos fala, você vai lembrar até onde houver necessidade. O que vai me adiantar eu lembrar quando eu era encarnado, sei lá, como um chimpanzé, por exemplo? Antes de você saber dividir 1728 por 52, você precisa saber quanto é 2 mais 2. Exato. E às vezes você fica até titubedo. 2 mais 2. Enquanto você não tiver certeza, não dá para avançar para outro, né, Bill? Não dá para botar para 2 mais 3. Olha só, até você chegar lá onde eu falei, eu nem me lembro mais os números que eu usei, 1728 dividido por 52, tem muita coisa pela frente, né? Então vamos devagar. Devagar com andor, que o santo é de barro, perfeito. Né? Vamos lá. Prevejo uma objeção em teus lábios. Dir-me-ás que tudo isto pode ser verdadeiro, mas como não me lembro de nada, o mesmo ocorrendo com os outros, tudo quanto se estiver passado em nossas precedentes existências é como se não tivesse passado. E se acontece o mesmo em cada nova existência ao meu espírito, pouco importa ser imortal ou morrer com o corpo, se conservando a sua individualidade não tem consciência de sua identidade. Com efeito, para nós, seria a mesma coisa, mas não é assim. Não perdermos a lembrança do passado, senão durante a vida corporal, para readquiri-la com a morte, isto é, quando o espírito despertar em sua verdadeira existência, a de espírito livre, em relação a qual as existências corpóreas podem ser comparadas ao que o sono representa para o corpo. Em que se tornam as almas dos mortos enquanto esperam uma nova encarnação? Boa pergunta. Boa pergunta. Né? Até o Livro dos Espíritos fala sobre isso, né? Prelúdio da volta. Exato, tudo mais, enfim. As que não deixam a terra ficam errantes em sua superfície. Vão sem dúvida aonde lhes apraz, ou pelo menos aonde podem, conforme o seu grau de adiantamento, mas em geral, pouco se afastam dos vivos, principalmente daqueles a quem são afeiçoadas. Quando têm afeição por alguém, a menos que lhes sejam impostos deveres a cumprir alhures ou em algum lugar. Estamos, pois, em todos os momentos cercados por uma multidão de espíritos, conhecidos e desconhecidos, amigos e inimigos, que nos veem, nos observam e nos ouvem. Alguns participam de nossas penas, bem como de nossas alegrias. Outros sofrem com os nossos prazeres ou gozam com as nossas dores, enquanto outros, finalmente, mostram-se indiferentes a tudo, exatamente como acontece na Terra entre os mortais, cujas afeições antipáticas, vícios e virtudes são conservados no outro mundo. A diferença é que os bons desfrutam na outra vida de uma felicidade desconhecida na Terra, o que se compreende muito bem. Não tem necessidades materiais a satisfazer, nem obstáculos do mesmo gênero a ultrapassar. Se viveram bem, isto é, se nada tem ou pouco tem a se censurar em sua última existência corporal, gozam em paz o testemunho de sua consciência e do bem que fizeram. Se viveram mal, se foram maus, como lá estão a descoberto, não podem mais dissimular sobre o envoltório material, sofrendo a presença daqueles a quem ofenderam, desprezaram e oprimiram, bem como a impossibilidade em que se encontram de subtrair-se aos olhares de todos. Sofrem finalmente pelo remorso que os corrói, até que o arrependimento os venha aliviar, o que acontece mais cedo ou mais tarde, ou que uma nova encarnação os afaste, não às vistas de outros espíritos, mas às próprias vistas, tirando-lhes momentaneamente a consciência de sua identidade. Desse modo, perdendo a lembrança do passado, sentem-se aliviados. Mas também é para eles o momento em que começa uma nova prova. Se dela tiverem a sorte de sair melhorados, gozarão o progresso realizado. Se não se melhorarem, reencontrarão os mesmos tormentos a que finalmente se arrependam
ou aproveitem uma nova existência. O que eu achei interessante é ele falar que os espíritos desencarnados, não é, do planeta Terra permanecem aqui na crosta. Na crosta, não é isso? Claro, por quê? Mas não vai. Quando a gente fala o Kardec não fala de colônias espirituais. Desse nome, colônias espirituais, propriamente dito, literalmente dessa palavra, mas ele fala de muitas moradas na casa do Pai, sim, que é a mesma coisa, não é? São sinônimos. A gente considerar que o espírito fica na crosta, significa dizer que ele vai para um plano diferente, mas esse plano ele não está muito distante daqui, não. Terra. É muito próximo. Por que ele está muito próximo da Terra? Nós temos muitas situações para resolver com o planeta Terra. Muitas situações para resolvermos com o planeta Terra. Então a gente não pode sair daqui, tipo o Dr. Bezerra, que já poderia aspirar, não é? Sim. Reencarnar em um outro mundo melhor. Nosso perispírito é adequado à condição, né? Isso, a condição aqui do planeta. Mas a Terra está passando por um momento de regeneração. O que você está fazendo para merecer reencarnar aqui? Eu não vou responder. Fica para que cada um possa meditar sobre o seu bom combate. Sim. Não é? O que você está fazendo para merecer? Tá? E lembrando que o planeta de regeneração não é o planeta que não existe o mal. Não é isso. É que o bem tem mais preponderância. É mais inclinado ao bem. Tá? Né? A diferença da prova expiação para regeneração é essa, né, Bill? O bem vai ser menos tímido do que é hoje, né? Perfeito. Né? Então a diferença é a mesma coisa. Ninguém sai do mundo primitivo e vai para o mundo feliz. Não. A própria escala espírita, de novo, né? Ela tem divisões e subdivisões. Não é? Nós Deus estamos na sub justo. Nós estamos na sub. Né? Da terceira. Olha, Deus é justo. Muito justo. Não tem como, não dá saltos, conforme você mesmo falou, né, Bill? Exatamente. Estamos no programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1861, ainda em janeiro de 1861. Vamos dar sequência aqui, né, Renato? Vamos lá. Há outro gênero de sofrimento, o experimentado pelos piores e mais perversos espíritos, inacessíveis à vergonha e ao remorso. Estes não sentem os seus tormentos, embora seus sofrimentos sejam ainda mais vivos, porquanto sempre inclinados ao mal, mas impotentes para fazê-lo, sofrem de inveja ao ver os outros mais felizes ou melhores que eles próprios, ao mesmo tempo sofrendo a raiva de não poderem saciar o seu ódio e entregar-se a todas as suas más inclinações. Estes sofrem muito, mas, como te disse, sofrerão apenas enquanto não se melhorarem, ou, em outros termos, até o dia em que melhorarem. Muitas vezes não prevêem esse termo. São tão maus, tão enceguecidos pelo mal, que não suspeitam a existência ou a possibilidade de uma existência, de um melhor estado de coisas, não imaginando consequentemente que seu sofrimento deve acabar um dia. É isso que os tornaria insensíveis ao mal e lhes agrada os tormentos. Como, porém, nem sempre podem fugir à sorte comum que Deus reserva, sem exceção, a todas as criaturas, chega finalmente a um momento em que lhes é preciso seguir a rota ordinária. Perdão. Algumas vezes esse dia está mais próximo do que se poderia supor ao observar a sua perversidade. Foram vistos alguns que se converteram subitamente e de repente seus sofrimentos cessaram. Entretanto, ainda lhes restam rudes provas a suportar na terra em sua próxima encarnação. É preciso que se depurem expiando as próprias faltas, e isto definitivamente é mais que justo. Pelo menos não temem mais a perda do progresso realizado, pois não podem retroceder. Perdão. E aqui eu lembrei da pergunta 118, né, do Livro dos Espíritos, que os espíritos respondem a Kardec lá dizendo que o espírito não retrograda. Né? Perfeito. E a 120 fala também sobre isso que eles falaram aqui em cima. Né? O espírito passa pela fieira do mal para progredir? Os espíritos respondem que não. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da
ignorância. Então nós não precisamos fazer o mal para aprender a fazer o bem. Sim, nós somos ignorantes. Se o Renato falar para mim assim, Bill, se você colocar, tem um pote aqui de álcool aqui em gel, tá, galera? Em cima da mesa aqui do estúdio. Se o Renato falar para mim assim, Bill, você não deve tirar esse pote de álcool aqui, daqui. Você tem que permanecer aqui, porque se você tirar esse pote de álcool daqui, você coloca mais para lá, vai pegar o sol e vai explodir. Vai explodir isso. Mas aí eu falei, pô, será, cara? Acho que o Renato tá equivocado. Não, eu vou tirar e vou botar para lá sim. Você bota lá no sol do Rio, né, de 40 e 200 graus, vai explodir em cima de você. Vai. Ou seja, você não precisava ter passado pela feira do mal. Mas você optou em passar. Deliberou. Você era ignorante. O Renato tirou de você a cegueira da ignorância. Sim. Mas eu não optei por isso. E aí, meu amigo, é o famoso abraço, né, Renato? Sim, perfeito. E em tudo na vida a gente tem a oportunidade de deliberar. Não é? Nós temos a oportunidade de deliberar em tudo na vida, com certeza. Não é? Agora, a gente precisa ter discernimento, calma, paciência, refletir sobre as questões, né, que precisamos fazer, né? Sem dúvida, tá? Vai continuar, Bill, aí? Vamos continuar, vamos lá. Eis aí, meu amigo, da mais clara e sucinta maneira a exposição da filosofia do Espiritismo, tal qual me era possível fazê-lo numa carta. Dela encontrarás desenvolvimentos mais completos até este momento e os mais satisfatórios em O Livro dos Espíritos, fonte onde bebi aquilo que me fez o que sou. Passemos agora à prática, conclusão do próximo número, e aí nós vamos entrar em outro capítulo, né, Renato? O espírito batedor do Albi, é isso? Sim, a Albi. É Albi, né? Com certeza, Vamos lá, né, Bill? Então, vamos nós. E aí a gente tá aqui na gravação, começar aí, Renato? né? Quer começar aí para... Porque... vamos começar aqui, Estamos falta um pouquinho ainda para terminar o programa, né? Estamos aqui na gravação. Hoje tá o dia assim, tá apertado, né? Muitas gravações aqui nos estúdios da rádio e tudo, enfim, né? Mas vamos nós, atendendo aí as... Tem uma fila ali para gravar depois da gente. Tem depois da 700 gente. apresentadores ali. Sem dúvida, né? O Kardec vai dizendo assim, Bill, um dos assinantes transmite-nos detalhes muito interessantes sobre manifestações que ocorreram e ainda ocorrem numa localidade do departamento do Albi, cujo nome não silenciaremos, né? Não vão falar sobre o nome, né? Mesmo considerando que a pessoa em cuja casa se dão esses fenômenos não se preocupa absolutamente em ser assaltada pela visita de numerosos curiosos, e apesar dessas manifestações barulhentas já lhe terem produzido vários dissabores. Aliás, nosso correspondente relata como testemunha ocular e nós os conhecemos bastante para saber que ele é digno de confiança. Extraímos as passagens mais interessantes do seu relato. E aí vem uma nota aqui, né, que ele vem falando sobre esse relato aqui, né? Há 4 anos, em 1856, na cidade onde resido, em casa do Sr. R., ocorreram manifestações que lembram, até certo ponto, as de Bergzabern. Não é isso? A gente falou sobre isso na revista de 1859. Eu já tinha antecipado, eu tinha visto esse nome, por isso que eu pedi para você ler para você. Pois é, né? Você sabe que eu não me lembro da minha reencarnação, né? Nesses lugares e tudo mais. Bergzabern, é isso mesmo. Isso aí, Então, eu não conhecia aquele senhor, só travando o conhecimento com ele mais tarde, de sorte que foi por ter ouvido dizer que fiquei sabendo do que se passava naquela época. Havendo as manifestações cessado há muito tempo, o Sr. R. já se julgava livre delas quando pouco depois recomeçaram como antigamente. Pude, então, testemunhá-las durante vários dias seguidos. Contarei, portanto, o que vi com os meus próprios olhos. A pessoa que é objeto dessas manifestações é o filho do Sr. R., de 16 anos. Tinha, portanto, apenas 12 quando elas se produziram pela primeira vez.
É um rapaz de inteligência excessivamente limitada. Não sabe ler nem escrever e raramente sai de casa. Quanto às manifestações que ocorreram em minha presença, com exceção do balançar do leito e da suspensão magnética, o espírito imitou mais ou menos em tudo o de Bergzabern. As pancadas e as arranhaduras foram as mesmas. Assoviava e imitava o ruído da lima e da serra e atirou no quarto pedaços de carvão vindos, não se sabe de onde, desde que não os havia no aposento em que estávamos. E aí esse fenômeno a gente lembra muito bem que o Kardec fala no livro dos médiuns, que o espírito pode criar os objetos que ele quer, plasmar e tudo mais, e fazer os efeitos que ele precisa fazer lá, não é isso, Bia? Diante da necessidade de cada situação. Sim, bem no início do livro dos médiuns. Sim. Com certeza. Os fenômenos geralmente se produzem quando o jovem está deitado e começa a dormir. Durante o sono, fala ao espírito com autoridade e assume o tom de comando de um oficial superior a ponto de enganar os outros. Embora jamais tenha assistido a exercícios militares, simula um combate, comanda a manobra, alcança a vitória e se julga nomeado general no campo de batalha. Quando ordena ao espírito que desfira certo número de golpes, acontece algumas vezes que dá mais do que lhe é ordenado. Então, o garoto pergunta: como farás para tirar as pancadas que deste a mais? Então o espírito se põe a raspar como se apagasse algo. Quando o menino comanda, fica numa grande agitação e por vezes grita tão forte que sua voz se extingue numa espécie de esterror. Ao ser comandado, o espírito bate todas as marchas francesas e estrangeiras, mesmo as dos chineses. Não pude verificar a sua exatidão, pois não as conheço, mas muitas vezes acontecia ao menino dizer: não é assim, recomece, e o espírito obedecia. Devo dizer, de passagem, que durante o sono o menino é muito grosseiro ao comandar, Bill? Numa noite em que eu assistia, em uma das cenas, já havia 5 horas que o filho R se achava em grande agitação. É correria mesmo, né, Renato? Sim, correria. Tentei acalmá-lo por meio de alguns passos magnéticos, mas logo se tornou furioso e resolveu todo o leito. No dia seguinte, deitou-se à minha chegada e, como de costume, dormiu ao cabo de alguns minutos. Então as pancadas e arranhaduras começaram. De repente, disse ao espírito: vem cá, eu vou te adormecer. E para grande surpresa nossa, magnetizou, apesar da resistência do espírito, que parecia recusar-se. Pelo menos é o que pude depreender da conversa que eles tiveram juntos. Depois o despertou, desmagnetizando-o como teria feito um magnetizador profissional. Percebi então que dava a impressão de recolher muito fluido que me lançou, apostrofando-me e injuriando-me ao despertar. Não guardava nenhuma recordação do que havia ocorrido. Vamos dar uma pausinha aqui, né, Renato? Sim, no próximo a gente está chegando ao final. Né? A gente continua aqui o parágrafo. O Renato já anotou aí, né? Que é pra gente não se perder, né, Renato? Já anotei tudo direitinho. E semana que vem a gente vai estar juntos aqui, convidando a todos para o Clube da Fraternidade, né, Renato? Sim, perfeito. Convidando a todos aí para fazerem parte desse processo de amparo, de auxílio à nossa emissora da Fraternidade. É sempre importante, 3386 1422. 1422, procure lá saber. Chegamos ao final, né? Chegamos ao final de mais um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1861. Renato, meu parceiro. Grande abraço a todos. Valeu, Birro. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos,
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.